Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec, não é? Hoje a gente está aqui com o Lauro, com o José, com o Michel, não é? E vamos prosseguir o estudo. Então, vou passar para eles se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, Lauro. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao estudo 17 da obra de Kardec, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Hoje vamos estudar o item 19. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever nos canais, nos seguir e tragam questões, né? De preferência relativas ao que a gente vai estudar. Esse é um assunto que incita muitos questionamentos, que é a mediunidade, que a gente tenha um bom estudo. Bom, boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, Lauro, boa noite, Michel, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando. Vamos seguir, então, com o nosso estudo da obra, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, tratando aí da parte das manifestações espíritas, né? Estamos aí no item 19, se não me engano, né? Então, um excelente estudo a todos nós. É isso aí. Eric, José, Michel, boa noite para vocês. Boa noite aí o pessoal do chat, né? Sejam bem-vindos aí para nós continuarmos o estudo dessa obra. Vamos lá, então. Excelente. Então, começar no item 19 aqui. Vamos lá, então. Há pessoas que obtêm regularmente e de alguma forma à vontade a produção de certos fenômenos. Mas há que se anotar que esses são sempre efeitos puramente físicos, mais curiosos do que instrutivos, e que se produzem constantemente em condições análogas. As circunstâncias nas quais são obtidos são de natureza a inspirarem dúvidas, tanto mais legítimas sobre sua realidade, quando são geralmente objetos de uma exploração, e frequentemente quando é difícil distinguir a mediunidade real da prestidigitação. Os fenômenos desse gênero, entretanto, podem ser o produto de uma mediunidade verdadeira, porque pode ocorrer que espíritos de baixo estágio, que talvez tenham tido esse ofício, se comprazam nessas espécies de exibições. Mas seria absurdo pensar que os espíritos, por pouca que seja a sua elevação, se alegrem em se exibirem. Isso não infirma em nada o princípio da liberdade dos espíritos. Aqueles que vêm o fazem porque isso lhes agrada, mas não porque sejam constrangidos. E do momento que não lhes convenha mais vir, se o indivíduo for verdadeiro médium, nenhum efeito se produzirá. Os mais poderosos médiums de efeitos físicos ou outros têm tempos de interrupção, independentemente de sua vontade. Os charlatães não os têm jamais. De resto, esses fenômenos, supondo-os reais, são apenas uma aplicação muito parcial da lei que rege as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, mas não constituem o espiritismo, de sorte que sua negação não infirmaria em nada os princípios gerais da doutrina espírita. Então, esse item 19 é uma continuação do assunto do item 18, em que a gente tratou bastante sobre isso no estudo passado, sobre a questão dos médiuns não terem o controle absoluto dos fenômenos, né? Os médiuns não podem garantir que o fenômeno vai acontecer sempre que ele quiser e do jeito que ele quiser. Porque existe, do outro lado do processo, o espírito que é livre. E a gente não pode forçar o espírito a fazer algo que ele não queira, porque ele tem liberdade. Aqui na 19, Kardec está mostrando uma objeção que poderia surgir dessa fala, porque muitas pessoas,
isso acontecia muito no século XIX, né, no auge da aplicação dos fenômenos, muitos médiums, eles conseguiam a exibição dos fenômenos praticamente sempre, né? Mas aí Kardec vai explicar com o natural e raro bom senso que Kardec tinha, que é uma coisa difícil, né? Mas que ele tinha de sobra. Ele vai explicar o porquê disso, né? Primeiro ele explica que isso pode acontecer, mas não porque os espíritos tenham sido forçados, mas porque eles também querem provocar o fenômeno. Mas a hora que não for mais o interesse deles, eles param também. E aí Kardec diz, quando há mediunidade verdadeira, o médium sofre de tempos em tempos uma interrupção da sua mediunidade. Os charlatães não. Justamente porque como não há mediunidade verdadeira, eles garantem, entre aspas, que o fenômeno aconteça sempre. Por que o fenômeno acontece sempre? Porque não são espíritos, é uma fraude. Mas Kardec deixa muito claro que existem determinados fenômenos provocados que inspiram a desconfiança. Porque eles se prestam ao exibicionismo, ao espetáculo, a pessoa está tirando algum proveito disso. Então, isso faz com que se coloque dúvidas e suspeitas. Então, esse é o primeiro ponto importante que ele coloca, né? Tudo que eu começo a usar e tirar algum proveito, eu tenho a suspeita, porque vai saber se a pessoa não está inventando, de alguma maneira, aquilo para poder obter os resultados que ela está tendo com aquela espetacularização do processo. Mas também vejam como Kardec é absolutamente correto no fio da navalha. Ele diz, mas muito cuidado. É suspeito e pode ser fraude, mas não é porque é suspeito que necessariamente é fraude. Esse é um cuidado que Kardec tinha. Claro que o fato de ser suspeito é algo ruim. A suspeita não é algo bom, porque ela é quase que um pé na charlatanice, né? Mas não é a mesma coisa que a charlatanice. Pode ser que seja realmente uma mediunidade verdadeira, só que a pessoa está usando de uma maneira que traz suspeita, e ela não deveria fazer isso. Mas não que não exista mediunidade. Olha que importante isso. Para que a gente não confunda suspeita com charlatanismo. Então a gente tem que ter cuidado, porque na suspeita pode ser que seja, mas também pode ser que não seja. Né? E aí ele mostra que o fenômeno também pode acontecer ou pode ser um charlatanismo. Ele coloca as duas possibilidades, mas a gente tem que analisar caso a caso para ver, e às vezes fica difícil, ele diz, né? Às vezes fica difícil saber se é ou não é. Mas, já para concluir a minha fala e passar para vocês, ele mostra que mesmo sendo verdadeiro, esses fenômenos eles são mais pobres do que aquilo que o espiritismo como um todo tem a oferecer. Eles servem para ser estudados, mas eles não constituem o todo ou o mais importante da doutrina, porque óbvio que o mais importante da doutrina é a parte da teoria, das instruções, das explicações, da filosofia. Então vejam como ele trabalha muito bem cada ponto para que a gente, ao ir para o mundo da prática, saiba analisar cada caso, saiba inferir sobre cada caso e saiba a utilidade e a limitação de cada coisa. Então vejam como é um verdadeiro estudo completo sobre as manifestações dos espíritos. Passo para vocês. Kardec sempre trata desse tema, né, da produção ou não dos fenômenos, porque a gente precisa lembrar que